Você acha que o dia do seu casamento será o coroamento de toda a sua jornada e o momento mais feliz da sua vida até se ver no meio do salão principal com o rosto encharcado de uísque e vergonha, olhando para a mulher que você ama enquanto ela ri da sua humilhação junto com a família dela. O que eles não sabiam é que o noivo patético e submisso que eles usaram como caixa eletrônico estava prestes a implodir a dinastia falida deles com uma precisão cirúrgica até não sobrar nem o pó. Eu era um cara simples do interior e tenho muito orgulho de dizer isso. Cresci ajudando meu pai na pequena marcenaria da nossa família no interior de São Paulo, sentindo o cheiro de serragem e suor desde a infância, aprendendo a duras penas que cada centavo precisava ser conquistado com dignidade e trabalho árduo. Estudei em escolas públicas, passei noites em claro debruçado sobre livros emprestados e quando finalmente me formei em engenharia civil e abri a minha própria construtora na capital, o sucesso não veio por sorte, mas como uma avalanche de suor e dedicação. Fui de pequenas reformas para grandes empreendimentos imobiliários em menos de 10 anos. Foi exatamente nessa época de ascensão meteórica que conheci a Isadora. Nós nos esbarramos em uma galeria de arte onde a minha equipe estava fazendo um reforço estrutural. Ela parecia uma deusa intocável, vinda daquelas famílias tradicionais de sobrenome comprido que frequentam clubes fechados, jogam tênis nas terças-feiras à tarde e usam suéteres de cachemira amarrados nos ombros. O pai dela, o Sr. Henrique, era dono de uma rede de concessionárias de luxo que, segundo o próprio vociferava aos quatro ventos, dominava a economia do Estado. A mãe, Dona Beatriz, era o estereótipo da socialite fútil, que me olhava de cima a baixo nas nossas reuniões de domingo como se procurasse defeitos na costura do meu terno ou medisse a espessura da minha carteira. E havia o Caio, o irmão mais novo, o príncipe herdeiro da casa, o menino de ouro que nunca tinha precisado trabalhar um único dia na vida, mas dirigia carros importados do ano e vivia pulando de festa em festa gastando dinheiro que supostamente o pai gerava. Desde o início do meu namoro com a Isadora, a dinâmica da casa era muito nítida. Eu era um intruso com dinheiro novo, carente de berço e classe, tolerado na mesa de jantar apenas pela minha utilidade financeira. Para provar o meu valor, tentar pertencer àquele mundo e principalmente para ver o sorriso orgulhoso da Isadora, eu me tornei de forma cega o burro de carga daquela família. Eu paguei dívidas de cartão de crédito do Caio que ultrapassavam o valor de um apartamento popular, só para evitar que o nome da família fosse parar no SPC. Eu reformei a mansão de veraneio do Sr. Henrique no litoral sem cobrar um único centavo de mão de obra ou material, usando os melhores arquitetos da minha empresa, e a Isadora sempre me abraçava no escuro do nosso quarto, beijando o meu pescoço, sussurrando no meu ouvido que eles eram orgulhosos por causa da linhagem antiga, que precisavam de tempo para me aceitar de coração, que eu era o salvador da família e que o amor infinito dela compensava qualquer frieza deles. Eu acreditei piamente. Como um tolo caminhando vendado para o abismo, eu sorria, passava a mão na cabeça do meu cunhado mimado e continuava assinando os cheques em branco. O primeiro grande aviso de que eu estava dormindo no meio de uma matilha de lobos sedentos por sangue aconteceu cerca de 2 anos antes do nosso casamento. O Caio pegou a minha SUV importada novinha em folha sem me pedir permissão para ir a uma festa badalada em uma cidade vizinha. No meio da madrugada escuro e chuvosa, o meu telefone tocou. Ele havia destruído o carro contra um poste, perda total absoluta. E para piorar o cenário de pesadelo, ele estava completamente embriagado, agressivo e com a habilitação suspensa há meses. Eu saí da cama em desespero e corri para a delegacia central com o coração na boca, imaginando que ele pudesse estar ferido. Quando cheguei lá no saguão gelado com cheiro de mofo e café barato, o Sr. Henrique já estava gritando com os policiais de plantão, exigindo respeito ao sobrenome dele e ameaçando ligar para o governador. A Isadora me viu, correu na minha direção, me puxou para um canto escuro do corredor, chorando compulsivamente, com a maquiagem cara totalmente borrada escorrendo pelo rosto. Ela agarrou as lapelas do meu casaco, me olhou com os olhos marejados e implorou para que eu assumisse a culpa da direção. Disse que se o Caio fosse preso e aquilo vazasse para a imprensa, a carreira política que o pai estava planejando cuidadosamente para ele acabaria ali mesmo no chão daquela delegacia. Eu hesitei, recuei um passo, sentindo um gosto amargo terrível na boca. Era crime de falsidade ideológica, era loucura assumir a imprudência de um inconsequente. Mas ela literalmente se ajoelhou na minha frente, no chão sujo da delegacia, beijando as minhas mãos e prometendo entre soluços que passaria o resto da vida me recompensando por aquele sacrifício supremo, dizendo que eu era o único homem capaz de proteger a honra deles. Cego pelo meu complexo de herói protetor e pelo amor incondicional que sentia, eu menti para o delegado. Eu assumi a culpa. Paguei as fianças exorbitantes, assumi multas estratosféricas no meu nome, perdi o seguro do veículo e manchei a minha ficha que até então era imaculada. E no dia seguinte, durante o sagrado almoço de domingo na casa deles, o Caio nem sequer olhou na minha cara para agradecer. Apenas resmungou que o cordeiro do jantar estava frio e passou a tarde jogando videogame na televisão gigante que eu tinha comprado.
Eu engoli a seco o desrespeito, sentindo o estômago embrulhar, mas justificando para mim mesmo mais uma vez que família comete erros, que sangue é sangue, e que um dia, de alguma forma milagrosa, eles me respeitariam pela minha lealdade. Mas o respeito nunca veio. Pelo contrário, a situação chegou ao ápice no dia do nosso grandioso casamento. A Isadora havia exigido uma festa monumental para quase 800 convidados na fazenda histórica mais cara e exclusiva da região. Eu havia pago absolutamente tudo sozinho, transferindo milhões de reais suados para realizar o delírio dela de ter um casamento digno da realeza europeia. O ambiente cheirava a lírios brancos importados e champanhe francês safrado. As luzes douradas penduradas nas árvores refletiam nos cristais das mesas enormes. Eu estava fisicamente e mentalmente exausto, com olheiras profundas por causa das noites em claro trabalhando em 3 projetos simultâneos na construtora só para cobrir as parcelas astronômicas dos fornecedores de luxo, mas estava lá, de pé no altar, vestindo um terno impecável e sorrindo. Quando a festa estava no auge e chegou a tradicional hora dos discursos, o salão inteiro silenciou. Eu peguei o microfone e falei com a alma sobre o verdadeiro significado do amor, sobre construir um futuro tijolo por tijolo, sobre parceria. Todos aplaudiram emocionados. Então, foi a vez do Caio pegar o microfone para fazer a homenagem da família da noiva. Ele subiu no pequeno palco com uma taça cheia na mão, cambaleando, visivelmente embriagado, ostentando um sorriso torto, arrogante e infinitamente cruel. Ele olhou para a multidão e começou dizendo que nunca imaginou ver a irmã caçula, a joia da coroa da família, casando com o filho de um marceneiro sujo de poeira. Os risos nervosos começaram a pipocar pelo salão luxuoso. Ele continuou a falar com a voz arrastada no microfone, dizendo que o meu maior talento definitivamente não era a engenharia ou a inteligência, mas sim o fato de eu ser um excelente e adestrado cão de guarda com um talão de cheques ilimitados sempre pronto para abanar o rabo para eles. O clima pesou de uma forma que o ar parecia feito de chumbo. O silêncio dos convidados se tornou insuportável, cortante. Eu olhei instintivamente para Isadora na nossa mesa central, esperando que ela se levantasse furiosa, que tirasse o microfone da mão do irmão, que gritasse, que me defendesse com unhas e dentes. Mas ela estava sentada relaxada, cobrindo a boca com a mão e rindo com cumplicidade. O Caio desceu do palco aos tropeços, caminhou na minha direção sorrindo com desprezo e, de propósito, tropeçou e despejou o resto do copo de uísque com gelo diretamente no peito do meu terno claro sob medida. Ele bateu no meu ombro molhado com força excessiva e gritou rindo para o salão inteiro ouvir que eu podia até ser o patrocinador master e o dono daquela festa toda, mas que eu nunca, jamais seria o verdadeiro dono daquela casa. As gotas de álcool gelado escorriam pelo meu pescoço, ensopando a minha camisa branca. O meu mundo girou em câmera lenta, um zumbido agudo invadiu os meus ouvidos. Olhei em volta buscando um pingo de sanidade. O Sr. Henrique sorria abertamente, erguendo a taça para parabenizar a audácia do filho. A dona Beatriz sussurrava algo no ouvido da amiga rica ao lado, apontando para mim com um ar de deboche puro. E a Isadora, a mulher por quem eu estava disposto a dar a minha própria vida, levantou-se calmamente, pegou um guardanapo de linho, limpou a minha lapela molhada com desdém e sussurrou entre dentes bem perto do meu rosto, pedindo com frieza para eu não fazer nenhum escândalo de pobre ali, dizendo que ele só estava brincando como sempre, que era o jeito divertido dele e que se eu fizesse um showzinho de vitimismo ali no salão, estragaria o dia perfeito e arruinaria as fotos dela. Naquele exato e milissegundo, a venda espessa que cobria os meus olhos caiu no chão com um baque surdo. Eu finalmente entendi. Eu não era um marido. Eu não era um homem para ela. Eu era apenas o projeto de financiamento de uma corja de sanguessugas falidos. A humilhação não me fez gritar. Não me fez chorar. Apenas deu espaço para uma lucidez cortante. Dei um passo para trás, me afastando do toque dela. Tirei a aliança grossa de ouro que tinha acabado de colocar no dedo tremendo horas antes na cerimônia, joguei ela dentro da taça de champanhe intocada da Isadora, fazendo o líquido espirrar na cara dela. Virei as costas em silêncio absoluto e caminhei em linha reta para fora daquela fazenda majestosa, deixando a noiva sozinha, de boca aberta, no altar da sua própria farsa patética enquanto os convidados assistiam atônitos. No dia seguinte, trancado sozinho no meu apartamento vazio, a minha profunda dor e humilhação se transmutaram em uma raiva glacial, metódica e investigativa. Tranquei a porta do meu escritório em casa, desliguei o celular pessoal ignorando as mais de 40 ligações histéricas da Isadora, do Caio e do pai dela, e liguei o meu computador principal. Como um bom engenheiro obcecado por números, eu sou meticuloso ao extremo com planilhas. Chamei o Marcos, o meu contador-chefe e auditor financeiro de extrema confiança, para vir à minha casa em pleno domingo. Pedi para ele rastrear absolutamente todas as contas da festa de casamento.
Durante os exaustivos preparativos ao longo de um ano, a Isadora havia exigido e batido o pé para que usássemos apenas uma cerimonialista exclusiva e internacional, uma empresa de altíssimo luxo que, segundo ela, só aceitava pagamentos vultosos através de transferências diretas para o exterior. Foram quase 4 milhões de reais enviados para essa conta ao longo dos meses. O Marcos, sendo um gênio dos números, demorou apenas 24 horas cruzando os dados e quebrando sigilos corporativos rasos para destrinchar a teia podre de mentiras. A tal prestigiada empresa de cerimonial de luxo era, na verdade, uma fachada corporativa vazia, uma empresa de prateleira registrada em um paraíso fiscal nas Ilhas Virgens Britânicas. E adivinhe quem era o verdadeiro beneficiário final e único dono dessa conta offshore? O Sr. Henrique. A festa real que aconteceu na fazenda, somando todos os custos dos fornecedores locais mascarados, havia custado menos de 10% do valor absurdo que eu paguei. Os mais de 3 milhões e meio de reais que eu transferi sangrando do capital de giro da minha construtora foram imediatamente repatriados e usados para cobrir um rombo criminoso monumental nas concessionárias do meu adorável sogro, que estavam a um passo de sofrer intervenção do Banco Central e de serem confiscadas pela Polícia Federal por anos de evasão de divisas e sonegação brutal de impostos. A Isadora sabia absolutamente de tudo desde o primeiro sorriso. O choro dela de alegria experimentando vestidos, as declarações de amor eterno, as noites de paixão, a insistência para fazermos uma festa faraônica alegando o sonho de princesa, era tudo um golpe financeiro asqueroso e friamente planejado em jantares de família para usar o meu suor honesto como um grande bote salva-vidas para os negócios sujos e falidos do pai dela. A tristeza sufocante que eu sentia no peito evaporou no ar frio do ar-condicionado, dando lugar a uma clareza de pensamento assustadora e a uma sede de destruição cirúrgica que eu não sabia que habitava minha alma. A minha vingança não precisou de gritos, não foi ruidosa, não quebrou pratos. Eu não fui tirar satisfações ou fazer barracos escandalosos na porta da mansão deles. Eu usei a matemática, a lei e o silêncio mortal. A primeira coisa foi a anulação. Como a nossa cerimônia civil no cartório ainda não havia sido oficialmente validada no sistema eletrônico por causa de um pequeno erro de assinatura que eu mesmo pedi para o meu advogado segurar na véspera, eu simplesmente cancelei os papéis de vez. Nós nunca estivemos casados no papel. Em seguida, acionei os meus contatos mais pesados no Ministério Público Estadual e na Delegacia de Crimes Financeiros da Polícia Federal. Entreguei em mãos ao promotor um dossiê completo de mais de 1000 páginas, com rastreio bancário, extratos, endereços de IPS, cópias do servidor provando as trocas de e-mails entre Isadora e o gerente da conta fantasma negociando lavagem de dinheiro, e provas irrefutáveis da fraude fiscal massiva das concessionárias do pai dela. Tudo embalado perfeitamente com um índice detalhado para facilitar o trabalho dos procuradores. Mas a minha obra-prima não parou por aí. Lembra da mansão cinematográfica de veraneio que eu reformei do zero? A genialidade dos snobs tinha falhas terríveis. Anos antes, para fugir dos primeiros bloqueios judiciais e esconder patrimônio da Receita, o Sr. Henrique transferiu a escritura daquela mansão gigantesca para o meu nome, confiando cegamente na minha lealdade canina e na minha submissão à filha dele. Aproveitando que a casa estava inteira no meu nome e com os impostos pagos por mim, eu contatei uma grande incorporadora imobiliária concorrente e vendi a mansão por um valor bem abaixo do mercado, com uma cláusula de posse imediata. A incorporadora mandou as escavadeiras e demoliu o paraíso de férias da família em menos de 72 horas para iniciar a construção de um resort de luxo no terreno. Após dar essas cartadas, troquei de número de telefone, deleguei a direção executiva da minha construtora no Brasil para os meus sócios, transferi os meus fundos de investimento para bancos europeus, empacotei as minhas roupas e peguei o primeiro voo para Portugal. Durante os anos seguintes, construí uma vida pacífica e incrivelmente próspera em Lisboa, focando apenas na expansão internacional da minha carreira e na minha paz de espírito, enquanto assistia ao circo desabar no Brasil confortavelmente sentado no camarote. A queda da dinastia falida foi rápida, brutal e espetacular. Menos de 2 meses depois do meu sumiço repentino, a Polícia Federal amanheceu derrubando os portões da mansão do Sr. Henrique às 6 horas da manhã. As imagens dele sendo arrancado da cama de pijama de seda e conduzido algemado para a viatura abriram os jornais da manhã em rede nacional. Todas as concessionárias do grupo foram lacradas com faixas da justiça, as contas pessoais e empresariais da família inteira foram bloqueadas, e os oficiais de justiça confiscaram até as obras de arte e os sofás de couro da sala de estar para leilão. Sem o meu talão de cheques para contratar os melhores criminalistas do país, a famosa união e lealdade daquela família tradicional derreteu como plástico vagabundo jogado na fogueira. O Caio, no auge do desespero covarde para não ser preso e para tentar salvar os carros importados que ainda estavam no nome dele, correu para o Ministério Público, fez um acordo vergonhoso de delação premiada e entregou absolutamente todos os podres do próprio pai e da irmã em um depoimento de 10 horas.
Ele revelou com riqueza de detalhes que a Isadora não era apenas uma noiva fútil, mas sim a principal operadora financeira do esquema da offshore nas Ilhas Virgens e a mente por trás da lavagem de dinheiro pelo cerimonial do casamento. O príncipe menino de ouro da família esfaqueou o rei e a rainha pelas costas em troca de liberdade condicional. O senhor Henrique não aguentou o peso da traição e a vergonha da falência pública, teve um infarto na cela da prisão temporária e foi transferido para cumprir prisão domiciliar vitalícia em um estado de saúde deplorável, usando tornozeleira eletrônica. A dona Beatriz, ao ver que os dias de clube de campo e luxo haviam virado pó, pediu divórcio litigioso sem pensar duas vezes, raspou o pouco de dólares que tinha escondido em um cofre e fugiu do estado com um instrutor de tênis 20 anos mais jovem, que alguns meses depois roubou tudo dela e desapareceu no Uruguai. E a Isadora, a noiva intocável, herdeira orgulhosa e manipuladora, foi condenada a 8 anos de regime semiaberto por evasão de divisas e formação de quadrilha. Perdeu o direito de exercer qualquer cargo empresarial, teve o passaporte permanentemente retido e, afogada em dívidas e processos cíveis, foi despejada da mansão. Ela foi obrigada a voltar a morar de aluguel em uma kitnet úmida e minúscula nos arredores decadentes da cidade velha, sendo forçada a trabalhar como assistente de telemarketing ganhando um salário mínimo suado, com 90% dessa pequena renda mensal bloqueada compulsoriamente pela justiça para pagar os juros das multas milionárias do estado que ela devia. Quase 4 anos se passaram em absoluto silêncio até que o meu telefone particular finalmente tocou em uma tarde fria de outono europeu. Era uma chamada internacional, um número de São Paulo que eu não reconheci. Atendi e, no mesmo instante, a respiração ofegante, fraca e trêmula do outro lado da linha me fez reconhecer a dona da voz. Era a Isadora. Ela não tinha mais nenhum vestígio daquele tom arrogante, aveludado e superior que usava para me seduzir. A voz dela agora era fina, arranhada, desgastada pelo fumo e pelo desespero cru. Ela chorava copiosamente, o som dos soluços intensos quebrando e atropelando cada palavra tentada. Lucas, pelo amor de Deus, Lucas, não desliga na minha cara. Me escuta por 10 segundos, eu imploro de joelhos. A minha vida acabou. Virou um inferno, Lucas. O meu pai tá doente morando de favor e perdeu tudo. O Caio sumiu no mundo e deixou as dívidas dele para mim. A justiça bloqueou até o dinheiro da minha conta de luz. Eu tô vivendo de sobras e doações na periferia, Lucas. Eu sei que a gente foi horrível com você. Eu sei que fui um monstro egoísta. Mas eu juro por tudo que é mais sagrado que eu te amava no fundo. Me manda algum dinheiro, me ajuda a pagar um advogado, me contrata para limpar o chão do seu escritório na Europa. Eu faço qualquer coisa. Serei sua escrava. Por favor, Lucas, me salva. Você era a única pessoa boa que eu já tive nessa vida desgraçada. Deixei que o choro agonizante, humilhante e patético dela preenchesse os meus fones de ouvido por longos e deliciosos 3 minutos. Tomei um gole lento do meu café expresso fumegante, inclinei a cadeira para trás sentindo o vento fresco do Rio Tejo bater no meu rosto através da imensa janela de vidro do meu escritório luxuoso. Quando ela parou por um segundo para puxar o ar, a minha resposta saiu tão calma, tão letal e tão fria quanto a lâmina de uma navalha recém-afiada. Isadora! O cão de guarda ignorante e sujo que vocês achavam que tinham foi sacrificado naquele maldito salão de festas. Mas olha pelo lado positivo e brilhante dessa situação maravilhosa. Se você esfregar o chão do seu trabalho com a mesma força e vontade com que você riu de mim quando seu irmão jogou uísque no meu rosto no dia em que eu ia te dar a minha vida, talvez você consiga uma promoção para chefe da faxina até o final do ano. A ligação foi imediatamente cortada da minha parte. Bloqueei o número no sistema, apaguei o registro, olhei para o céu incrivelmente azul da Europa e sorri em paz. O amor pode até ser completamente cego e fazer você agir como um tolo útil. Mas acredite em mim, o karma embasado por planilhas financeiras, auditoria criminal e paciência infinita tem a visão penetrante e precisa de uma águia faminta. Se você ouviu e curtiu até aqui essa história maravilhosa de karma instantâneo e achou perfeita a forma como a verdade veio à tona pelas mãos do próprio noivo, não esquece de amassar o botão de like agora mesmo. Se inscreve no nosso canal para não perder nenhuma atualização e deixa um comentário gigantesco aqui embaixo dizendo o que você achou da atitude dessa família sanguessuga e se você teria a mesma frieza do protagonista para arquitetar a falência deles em total silêncio. Até a próxima grande história.